Fala, gurizada, tudo certo? Meu nome é Oscar, esse aqui é o meu primo de Dom. Esse aqui é o canal Grenal dos Primos. A gente criou esse canal para fazer os pós-jogos da dupla Grenal. Hoje, novamente, a gente teve a redenção do Inter aí, saindo da zona de rebaixamento. Finalmente, ainda que de maneira apenas simbólica, né? Porque assim como a gente estava na zona de rebaixamento até ontem, mas o campeonato não acabou. Hoje a gente saiu e o campeonato também não acabou. Então, assim, a gente tem que manter a sequência aí de boas atuações, de atuações que, no mínimo, nos garantam pontos para mais cedo possível nesse ano a gente escapar dessa possibilidade de queda. E dali para frente, na minha opinião, o que vier é lucro, né? Como eu disse no início do ano, não me importava muito com o gauchão desse ano. As circunstâncias da final acabaram deixando a gente um pouquinho mais indignado, mas eu acho que o importante é fazer o que o Inter fez na rodada de hoje, na rodada passada, que é estancar ali o sangramento de pontos que a gente vinha desperdiçando. E, claro, hoje a gente teve um adversário frágil no Beira-Rio, né? A Chapecoense, apesar de ter feito alguns bons jogos, mais especificamente dentro da Arena Condá lá, hoje contra o Inter eles não conseguiram vir com essa mesma estratégia de uma bola aí, porque o Inter acabou sendo o que o Inter não vem sendo. O Inter acabou sendo um pouco mais efetivo. Precisou de menos chances para de fato botar a bola para dentro, né? Então, até a escalação hoje, que tinha sido motivo de espanto para mim no jogo contra o Santos, em que a gente acabou ganhando, hoje foi o meio termo, né? Entre aquele time titular que jogou até o final do Gauchão ali, com o Bernabé e todo mundo, e o que foi o jogo do Santos na rodada passada, em que praticamente ninguém jogou. Ou seja, hoje o Inter começou novamente com o Matheus Bahia, começou com o Vilagra, o Carboneiro e o Alan Patrick e o Borré voltaram para o time titular, mas o Bernabé não começou jogando, né? Então a gente teve uma mescla daquilo que foi trabalhado até o final do Gauchão e aquilo que foi trabalhado no jogo contra o Santos, né? Então a escalação foi Rocher, Bruno Gomes, Félix Torres, Gabriel Mercado, Matheus Bahia, Bruno Henrique, Vilagra, Vitinho, Carboneiro, Alan Patrick e Borré. Cara, o Inter começou até que bem o jogo, não chegou a martelar muito no início do jogo, mas criava algumas chances, especialmente até ali pelos pés do Vitinho, né? O primeiro gol do Inter veio de um escanteio cobrado curto, que é coisa que a gente, eu passo raiva especificamente, porque como o Inter não vinha criando nada de positivo nos últimos jogos aí, tinha que tentar alçar a bola para ver se saía alguma coisa, mas para surpresa de todo mundo que estava no Beira-Rio e assistindo o jogo, dali saiu uma jogada ensaiada, né? Então, se eu não me engano, foi com o Vitinho, a jogada ensaiada e a bola foi parar no outro lado, houve um cruzamento e o Mercado acabou achando o gol de cabeça. Depois teve uma jogada do Borré, né? Uma jogada pela direita, ele estava praticamente dentro da pequena área, e ele sofreu um leve puxão. Ele ia, ele ia ser Borré, ele ia perder aqueles gols claríssimos dele na frente da trave, só que dessa vez ele sofreu uma leve carga por cima e um puxão de camisa. O juiz não viu na hora, mas o VAR acabou chamando e anotando a penalidade ali. E aí o Alan Patrick converteu. Cara, não senti que a Chapecoense ameaçou em nenhum momento. Teve alguns momentos que o Bruno Gomes, melhor dizendo, ele recuava umas bolas, uma delas deu perigo ali. Teve o primeiro lance que a Chapecoense. O primeiro lance do jogo foi da Chape, né? Aquele Bolazzi. Se não fosse, não sei, algum zagueiro cortou, ele cabeceou e ia ser gol, né? Não sei se tu. Foi ali, eu acho que nos 10, 15 do primeiro. E aí o zagueiro cortou em cima da linha e depois só deu o Inter, né? Chape bem inferior, assim, que o Inter, que já não é lá aquelas coisas. E
Depois eu fiquei pensando, "Bah, como é que o Grêmio conseguiu empatar com isso, né? Um time muito ruim, eu achei. Aí que tá. E Mas quando eu vê acho que um eles, jogo, tu até vê alguma, quando tu vê dois jogos, aí tu vê como o time é ruim, né? mas eu acho que eles E ganharam do Corinthians, não foi? Na Arena Condá lá. ah, sim, eu acho que foi o Corinthians. Eu Por sei que isso eles que ganharam um grande aí. por isso que lá eu vinha dizendo que eles estavam conseguindo alguns resultados que favoreciam eles lá e tal. Sim, deve ser uma coisa de jogar em casa, né? Porque de jogadores, assim, tu sente que eles são já estão na Série B, né? É, Acho que é, eu diria que a Chape é o time que mais está na Série B de todos os de agora, assim. Porque o Remo goleou agora, no Cruzeiro, não sei se cai, acho que não. E Mirassol, Mirassol talvez, entrou agora, é. tá bem pior do que o ano passado. O Vitória ganhou, acho que ganhou hoje. Vitória ganhou do. Eu vi ali, esqueci. Mas está fora da zona também, enfim. Dos que eu vi até agora, eu acho que a Chape, infelizmente, eu gosto da Chape, né? É o que mais tem chance aí de cair. Eu acho que esse campeonato vai ser muito eletrocardiograma, assim. Os postulantes vão se alternar ali ao longo do ano, especialmente porque é um ano muito é, instável, né? A gente vai ter a parada da Copa de novo, a gente. Vitória ganhou do Mirassol. Desculpa, só Então, completando aí. eu acho que vai haver uma lista de pelo menos 6 clubes postulantes até a última rodada, assim. Você Fortes. Mas eu não vejo, mas eu vejo a Chape justamente como aquele time que já tá tipo o Sport no ano passado, sabe? Que ele fica lá e Eu ainda esquece. não tenho essa convicção, não. Não é qualquer um que ganha do Corinthians, não é qualquer um que segura o próprio Grêmio, mesmo sendo em casa. E a torcida do Grêmio marcou presença lá em Chapecó. Então, não sei. É cedo, né? É cedo Eu para só dizer não alguma tenho essa coisa, mas certeza, porque o Sport ano passado foi muito claro, né? O Sport no foi. turno ele já deu adeus ali. Os caras, na metade do ano, eles já estavam planejando a Série B no ano seguinte. A diretoria lá. Sim, Verdade? ainda é cedo, né? Mas do que a gente viu até agora, para mim a Chape é o piorzinho aí do brasileiro. Agora, voltando a falar do Inter, cara, até achei um jogo ok do Matheus Bahia. O problema é a régua, né? O problema é o adversário, é tu olhar pra quem tava do outro lado, mas assim, é um cara que pode servir, esse Matheus Bahia. É, a zaga, eu continuo sem convicção se é pior o Félix Torres ou pior o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, que entrou hoje também. É, e eu acho que, O mas mercado assim, voltou à titularidade, né? sim, mas eu acho que o time ideal é esse aqui que entrou hoje mesmo, cara. Só com exceção do Bruno Henrique, sabe? O Bruno Henrique, mais uma vez, meio burocrático demais, um cara que tu olha pra ele. E o Borré, tipo assim, mais jogo sem fazer gol, um adversário fraco. Mas por quê? Aí entra o Alejandro e fez o quê? O Alejandro perdeu um gol de cabeça, claro, assim. Uma puta de uma arrancada do Bernabéu, sabe? E aí ele O cruzou Inter não e tem reposição ali, né? não tem. É um ou outro. Quem fala isso é o Axel Colorado. Aí tu pode escolher, tiraram para o ir pra lá, quem põe. Eu até tava lembrando, fisicamente, esse Alejandro parece o Potker, só que mais alto, assim. Mas é muito fraco, cara. É muito fraco, muito fraco. Então tu. É, Ele tá num jejum, acho que uns 2 meses já, né? eu acho que ele fez um gol só. Acho que ele fez aqueles gols lá contra o Monson e deu também, né? É. Gastou toda. Não Eu foi não naquele lembro dele jogo do fazer. Carnaval, eu acho que foi naquele jogo no Carnaval lá É, é, que uhum, é. ele fez um gol só, sabe? Uhum. No Monson Então, acho que ele fez uns 2, 3, né? Daí acharam que tinham desencantado. Jogou bem, jogou muito bem aquele jogo, mas, pô, o Monson, né? é. Então, o Inter é um time que tu não tem convicção sobre o time titular, mas que também não tem reposição para todas as funções, até pro goleiro. O Rocher, por incrível que pareça, não sai mais do gol, mas assim, até pro goleiro são todas as posições do Inter. Tu tem vontade de tirar quem tá de titular, mas tu olha pro banco e tu te dá conta por que que o time titular é aquele ali, sabe? Paulinho hoje jogou mais romeno também, o Alan Rodrigues nem entrou. O Thiago Maia acabou entrando lá, meio que se atrapalhou numa jogada com o Paulinho, que era pra ter saído gol lá. Ele fez um corta-luz, eu não sei se tu viu essa jogada aí. Não. Dentro da pequena área, o Thiago Maia, em vez de chutar ou dar de letra pra ele, assim, ele fez um corta-luz e a bola passou e não saiu gol e tal. Ronaldo também não entrou hoje.
Então, assim, uma coisa que eu concordei foi o, o Aguirre ser reserva. O Aguirre é muito ruim, cara. O Aguirre não pode jogar no time do Inter. É um jogador muito fraco. E, cara, eu não diria que tem muito mais o que falar desse jogo porque por causa do adversário, sabe? A gente jogou contra o Santos no último jogo, conseguimos uma vitória lá, foi importante, mas o Santos também empatou aí com o Cruzeiro hoje, então não dá para ter por base também. E aí o nosso próximo jogo vai ser o São Paulo. Hum. Outro São Paulo. Eles estão querendo demitir o Roger já do jogo. Porque será? Dessa vez o Roger já chegou como ele não, nem teve Mas aquele é porque gás lá, cara, inicial, né? eles Já fizeram uma chegou cagada perdendo. muito grande. Não fazia nenhum sentido tirar o Crespo de lá, cara. Não, Ali não. eles estão Não, ou querendo. até se quer tirar, porque ele falou, né, que o São Paulo não ia ganhar nada, enfim. Mas, pô, o cara tem um contrato, Roger. Tipo assim, tem Mon, tem Cuca, Tu tem viu o o, sei vídeo lá, dele o. da entrevista É o coletiva Diniz. dele lá? Tu viu o vídeo? Não, Cara, ele tava não. falando árabe. Ele tava falando umas coisas mais, assim, ó. É pior do que as entrevistas que ele dava aqui no Rio Grande do Sul, seja no Inter ou no Grêmio. O evento Porque, bom. não, porque ele dava pra ver que ele mesmo tava perdido na noia dele, cara. Ele mesmo tava assim, ó, só no automático, falando no automático aquele juridiquês futebolístico dele lá, Uhum. sabe? Então não tem condição nenhuma. Eu acho que, a menos que, né, venha uma aura aí do Roger querer ganhar de novo do Inter, afinal, né, foi ele que estava no 5-0 do Grêmio lá. Então, uma lei do ex e técnico aí. Mas. E o São Paulo tem. E o São Paulo, foi, assim, em nome, um time bem melhor do que o Sim, Chape, né? eles têm, claro. O E o Caleri próprio tem. Santos. E o próprio Santos também. Sim, sim. O Luciano é chato pra caramba de jogar contra. O Bobadilha, aquele lá, acho que é zagueiro. O Sabino. É, Tem tem uma o Lucas turma. Moura também, que ainda Esse tá aí eu não jogando sei se bem. está lesionado, mas. E tu vê, depois é o Corinthians fora. E aí depois vem o Grenal. Então não é uma sequência fácil, né? Mas agora vai ter esses 12 dias aí de parada, 10, 12 dias para poder consolidar, eu acho, principalmente esse time, uma base de time que seja bom, boa defensivamente e pare de errar os gols. É que nem eu tava falando no vídeo do Grêmio. Eu acho que o Inter, ele ainda tem que se adaptar de acordo com o adversário. Porque hoje a gente não foi ameaçado pela Chapecoense. Agora, o que que vai ser de um Félix Torres e de um Matheus Bahia na esquerda contra o Palmeiras? Ou contra o Flamengo? Ou contra um time médio como o São Paulo? É aquela uma bola que o Inter leva e leva o gol e aí não tem como um parto para tu virar um jogo, entendeu? Mas é isso, gurizada. Eu acho que não tem mais muito o que falar. Agora a gente realmente ver como o Inter vai se comportar contra clubes mais difíceis e esperar que a gente consiga somar o máximo de pontos possíveis até a parada da Copa, para poder trabalhar com mais tranquilidade. Agora, uma coisa é certa, né? O Pesolano é muito mais treinador que o Roger. Então, a chance de a gente chegar no final do ano sem todo aquele sufoco que a gente viveu no ano passado é maior, né? Do que esperar que vá acontecer uma catástrofe com o Pesolano no comando. E aí, graças a Deus, a gente manda o presidente embora e começa tudo de novo no ano que vem, né? É isso aí, cara. Quer comentar alguma coisa aí que faltou? Não, acho que é isso aí. Vamos ver agora. O Inter vai ter uma sequência um pouco mais difícil e vamos ver se. Eu acho que a partir disso, depois do Grenal, a gente vai conseguir dizer. Vamos ver, vislumbrar o que vem pela frente com mais certezas, né? É, eu acho que é por aí. Gurizada, comenta aqui, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Feito. Falou! Valeu.